Boa noite, pessoal. Beleza? Bem-vindos aí a mais uma aula de gestão de projetos. Essa aula de hoje ela vai ser uma revisão para a nossa prova, né, do dia 1/12, tá? Então, vou passar aqui os principais pontos, os principais temas que poderão ser abordados aí na prova, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre, começando a gestão da qualidade de um projeto, né? Então, esse é um item muito exigido dentro de um projeto, dentro da gestão de um projeto, tá? Porque esse item, né, a gestão da qualidade, que vai garantir aí toda a conformidade de um projeto, que vai garantir que o que foi acordado lá no escopo do projeto, ele realmente vai ser entregue, tá? E aí quando a gente fala, né, e ligado, é claro, justamente à satisfação do cliente, e também dos stakeholders, que são os interessados no projeto, tá? Então, a gente vai ver que a questão da qualidade, né, da gestão do projeto, ela está dividida aí em pelo menos duas partes, né, da gestão da qualidade. Uma em si é a gestão da qualidade do projeto, né, isso é igual para qualquer tipo de projeto, tá? Então, você gerir o projeto com qualidade, independente de qual é o produto do projeto, essa gestão é a mesma. O que muda é quando a gente fala da gestão da qualidade do produto, tá? Porque o produto, ele tem aí algumas métricas, né? Algumas medidas, algumas especificações que são específicas do produto. Então, essa qualidade, mais ou menos exigente, ela vai acontecer em função do produto que eu estou entregando, tá? Quanto que a gestão da qualidade do projeto, né, do gerenciamento, ele não muda, né, independente de qual produto você está entregando, beleza? Então, para que um projeto ele possa ser entregue, né, possa ser concluído em conformidade com os requisitos e especificações e adequações, a gente tem que observar alguns pontos, tá? Para quem recebeu o livro, para quem pediu o livro, se você quiser ver um pouquinho mais, né, sobre a questão de conclusão em conformidade, então lá na página 229 vocês podem ler mais sobre esse assunto, tá? Lembra que a gente tem dentro de um projeto o escopo do produto, tá? Então a qualidade ela está ligada diretamente, né, a ambas as partes que combinadas, né, gera a qualidade do projeto como um todo e também aí a questão da qualidade de entrega de todo aquele escopo do produto que foi desenhado lá no começo do projeto. Então, a gestão da qualidade, ela começa na análise dos conceitos, né, que foram levantados lá para que você possa atender às necessidades dos clientes. Então, ou seja, existe uma expectativa do cliente receber um produto e para que ele possa receber esse produto com qualidade, quem está fazendo essa gestão tem que entender quais são os conceitos, quais são os requisitos, qual é a necessidade do cliente, para quê? Para que ao longo do projeto, do desenrolar do projeto, eu possa checar, né, em certos períodos, se o meu produto está sendo entregue ou se ele será entregue com a qualidade que o cliente necessita, beleza? Então, esse processo, né, de qualidade dentro de um projeto, ele é o chamado de melhoria contínua. Então, ou seja, quando o produto de um projeto ele satisfazer a necessidade dos clientes, ele tem que atender todos os requisitos básicos que foram definidos lá no escopo do projeto. E ele pode, né, e podendo ser usado na forma como foi imaginado. Então, ou seja,
do jeito que foi desenhado, eu tenho que entregar o produto para que ele supra aquela necessidade ao qual ele foi criado, beleza? Então, se ele pode ser usado, né, usufruindo de todos os requisitos, como ele foi pensado, como ele foi idealizado, então, basicamente, ele atendeu aos critérios de qualidade que foram estipulados lá no início do projeto. Então, a gente vê que aí a qualidade, ela é aí amparada, né, em cima de três requisitos que são uma restrição para que a qualidade possa ser mantida, tá? Então, ela é o que a gente chama de tripla restrição de um projeto, tá? Então, a qualidade do produto, ela pode sofrer aí né, algumas variações de acordo aí com os efeitos, né, do escopo, do tempo e dos custos. Então, esses três elementos, eles podem interferir aqui na qualidade do projeto. Então, eu tenho sempre que estar de olho nesses três requisitos. O escopo, para ver se o que está sendo realizado realmente é o que foi desenhado lá no escopo, se aqui atende às necessidades. Então, por exemplo, se o que foi desenhado lá no escopo, tá? Eu estou fazendo o meu, né, acompanhando o meu produto, o desenvolvimento dentro das especificações para que ele atenda o que o cliente pediu. Então, o escopo é bastante importante que você siga, tá? À risca, que é o produto final, é o produto que foi definido para o cliente. E aí eu tenho as outras duas áreas, que é o tempo. O projeto ele tem um começo, meio e fim, tá? Não existe um projeto vitalício, né? Ele tem uma data para começar, ele tem, né, uma data para terminar. Então, ele tem começo e fim, né? Começo, meio e fim. E, atrelado a isso, eu tenho a questão do custo. Cada projeto ele tem um custo estimado para que ele possa ser realizado. Não é uma torneira incessante de fonte de recursos, né? Sejam eles com materiais ou pessoas, né? ou equipamentos. Então, existe um custo que eu também tenho que seguir. Então, esses três pontos é o que forma aí a tripla restrição da qualidade de um projeto, beleza? Então, tem que estar de olho, não posso desviar um só momento desses três pilares aqui, beleza? Então, para que a gente possa controlar a qualidade de um projeto, né, ou né, de um processo qualquer, existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar para fazer esse gerenciamento, para que eu possa controlar a qualidade do que está sendo entregue, seja ela com relação ao próprio acompanhamento do projeto e também ao desenvolvimento do produto. Então, quais são essas ferramentas? A gente vai falar rapidamente delas aqui. Então, nós temos aqui o fluxograma, o diagrama de espinha de peixe, a folha de... o diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, o histograma e a carta de controle. Nós vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Mas, basicamente, essas são as ferramentas que você consegue aplicar no seu desenrolar do projeto, no seu acompanhamento do projeto, que vai fazer com que você garanta aí a qualidade tanto do acompanhamento, da gestão do projeto, quanto da entrega do produto. É claro que eu não preciso usar essas 7 ferramentas, tá? Então, eu posso usar uma ou duas em paralelo, ou usar uma só. Tudo depende do que você precisa controlar, do que você precisa levantar de informações para manter o controle da qualidade do projeto, beleza? Então, se essas ferramentas, né, ou se elas forem aplicadas corretamente, os benefícios que elas trazem são imensos para o alcance da qualidade. Porque, de uma forma muito simplista, e a gente vai ver alguns exemplos, ela consegue ajudar a solucionar alguns problemas, encontrar a causa raiz de algum problema, reduzir custo, né?
consegue aí padronizar processos dependendo da complexidade do projeto, do tamanho do projeto. Se você consegue padronizar, né, os produtos e os processos, o ganho é muito grande, tá? Então, ele facilita aí a cooperação entre as pessoas, ele torna a execução dos projetos mais eficiente, beleza? Então, a ideia aqui dessas ferramentas é a gente, diante aí de algum possível problema, ou de um problema, encontrar a causa raiz e solucionar esse problema de maneira eficaz. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada ferramenta dessa. Então, a gente tem aí o fluxograma, tá? Então, é bastante utilizado aí em processos. Então, o que é um fluxograma? Ele nada mais é do que os caminhos, né, que um processo percorre. Então, os caminhos de passagem do processo até eu criar um produto ou serviço. Tá? De uma forma simples, ele tem aqui o início do processo, ele tem aqui a fase, depois que você inicia um processo, você passa por uma fase, se acontecer algum problema e a resposta for sim, você vem para cá, se a resposta for não, você segue esse caminho. Então, ou seja, ele vai direcionando você dentro de um fluxo de trabalho e te dando alternativas de acordo com o que vai acontecendo. Então, se você seguir corretamente, né, um fluxograma, você consegue desenrolar aquela atividade, sabendo para onde ir e para quem pedir ajuda em caso de, né, algum desvio. E se não tiver nenhum desvio, você segue o fluxo normalmente. Beleza? Um outro ponto aqui é o diagrama de Ishikawa, né, o famoso espinho do peixe, que serve para você encontrar a causa raiz de um problema. Muito utilizado aí nas empresas que têm a ISO 9000 implantada. Tá? Então, sempre que existe alguma não conformidade, é preciso que você faça uma investigação, que você encontre a causa raiz e que você dê uma ação para aquele problema, né? Para que ele não volte a acontecer ou que você minimize de maneira drasticamente, né, aquele erro. Então, ou seja, ele tem aqui, né, ele é chamado, né, diagrama de causa e efeito, né, porque o efeito aqui ele é, tá? Então, a intenção é você escrever aqui qual é o problema, tá? E você encontrar qual é a causa raiz desse problema, tá? Muitas vezes o que você pensa que é a causa raiz não é. Isso aqui é igual você ir numa consulta médica e, sei lá, dizer que está com, sei lá, uma dor na ponta dos dedos e quando você vai ver a causa raiz, ela vem, sei lá, de alguma inflamação, de, sei lá, qualquer outra região que vai, né, aparentemente, você olhando assim, te dá uma falsa impressão que algo está acontecendo com o meu dedo. Na verdade, o seu dedo é o efeito, né? A causa está lá em algum, sei lá, alguma doença que você tem no sangue, nos ossos, alguma coisa assim. Então, são as causas, né, que vão dizer para você qual é o efeito, o que ela causou, qual foi o problema. Então, essa realmente é a causa raiz. E aí ela pode estar dividida aqui em material, mão de obra, método, né, medidas, né, quantitativas, ou eu posso estar causando um problema por conta do meio ambiente, ou seja, onde eu estou trabalhando, o ambiente não é legal, é um ambiente perigoso, ou aquela máquina que eu estou trabalhando está desregulada, precisa de manutenção. Tá? Então, às vezes, uma máquina, né, que não tem uma regulagem adequada, ela te entrega peças com defeito, por exemplo. Né? E aí você pensa, ou pode ser que o material também que você está usando na máquina está com algum problema. Então, veja, quando eu tenho aqui, por exemplo, uma peça com defeito, eu tenho vários pontos para que eu possa chegar e falar, não, esse aqui não tem nada a ver, esse aqui é um problema, essa área não tem a ver, então vamos ficar aqui no exemplo da peça com problema. Eu posso ter a máquina que não é legal, está desregulada, precisa de calibragem, eu posso ter o material
que não é de má qualidade, ou, né, acontecer algum problema. Eu posso ter a mão de obra, as pessoas, por exemplo, não sabem fazer, não está capacitada, por exemplo. Eu posso ter um meio ambiente que está influenciando, eu posso ter um ambiente que é escuro, um ambiente que é muito quente, que é muito frio, e isso pode sim estar causando lá um efeito na peça, porque eu estou trabalhando num estado muito grande de fadiga ou de estresse. Isso pode ocasionar aí peças com problema. Eu posso ter na questão de medida, de métricas, né? Eu posso fazer medição da peça errada, alguma coisa assim, ou o método que eu estou trabalhando não está adequado. Então, veja aqui, ó, que são várias possibilidades que eu tenho para encontrar realmente o efeito, o problema em si. Então, existe toda uma metodologia para que você faça essa análise. Eu sugiro aí, vocês que estão aí com gestão de projetos, ou, né, trabalhando em PCP, ou logística, seja qualquer área, independente da área, né, que vocês se aprofundem um pouco mais nesse diagrama de Ishikawa, porque ele é uma excelente ferramenta para que vocês possam realmente identificar a causa raiz. Né? E você pode, em alguns momentos, chegar que a causa raiz podem ser duas, não tem problema. Às vezes não existe só uma causa raiz, tá? Então, é uma excelente ferramenta, depois que a gente aprende a trabalhar, conhece aí quais são os métodos, né? Eu consigo realmente encontrar quais são os reais causadores daquele efeito indesejável, que é o meu problema. Beleza? Alguma pergunta aqui, galera? Beleza, vamos seguir então. Aqui eu tenho a minha folha de verificação, tá? Então, nessa folha de verificação, são apontados aí, coletados, os dados de medições, de tempo de processo, execução, qualquer resultado que vai me trazer uma informação para uma futura análise. Então, nada mais imagine que, vamos ficar no exemplo da peça com defeito, por exemplo, tá? Então, eu chego para o meu, né, colaborador e falo assim, olha, toda peça que sair com defeito, você vai anotando, tá? O dia que aconteceu, aqui eu tenho, né, aqui eu tenho, nesse exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha em 2 turnos, então eu tenho o turno 1 e eu tenho o turno 2. E eu tenho aqui, né, a máquina X, a máquina Y, máquina X e máquina Y, e eu tenho aqui, né, a mesma máquina, é claro, e eu tenho operadores, né, o A, o B. Então, eu consigo falar o seguinte, olha, fala aí o que está acontecendo aí, se o peça ruim, você marca aí, né, vai marcando. Pode ser aqui o cara fez aquele esqueminha, fazer, né, o quadradinho, fechar aqui quando tem 5 ele fecha, mas poderia ser número 1, 2, 3, não importa. Aqui eu preciso coletar dados, né, ou medições para uma futura análise. Então, a gente olhando aqui, por exemplo, na segunda-feira, no primeiro turno, eu tive 2 peças com defeito na máquina A. No primeiro turno, eu também tive 2 peças com defeito na máquina B. Beleza. No segundo turno, eu não tive nenhum problema. A máquina era a mesma, beleza? E eu não tive nenhum problema. Na terça-feira, né, na máquina X, operador B, eu tive 3 peças rejeitadas. E aí, depois, né, isso aqui na máquina X de novo, eu tive mais 2 peças. E assim sucessivamente. Então, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando informações, dados. Por enquanto, eu estou coletando dados que, depois de coletados e sim interpretados, eles vão virar informações para que eu possa fazer alguma análise. Aqui eu posso chegar à conclusão que a máquina B está com problema, ou que o operador A, né, sempre acontece com ele, ou acontece mais ou menos no primeiro do que no segundo turno. Então, ou seja, quando eu terminar essa folha de verificação, que é um negócio simples, né, você vai mandando a pessoa marcar
xizinho, número, né, ou pauzinho, o que ela quiser aqui, para você coletar esses dados, transformar isso em informação, e aí sim você poder fazer uma análise e tomar aí alguma decisão do que fazer. Então essa é a famosa folha de verificação. Tem aí o histograma, tá? Então, ou seja, ele vai mostrar aí, o principal objetivo dele é mostrar a frequência com que ocorreu determinado evento, né? Por exemplo, um erro. Então, ou seja, ele vai ajudar aí a evidenciar a causa ou, né, ou problema mais comum de um projeto, tá? Então, ou seja, aqui né, não sei qual foi a medição aqui, mas tá vendo aqui, a gente tem aqui, ó, entre 92 e 90, 92, 92, 94, opa, aqui já tá, aqui eu já começo a ter, né, uma constância, então, ó, aqui eu tenho os picos, então eu consigo saber quantas vezes aquele evento aconteceu, tá? Isso me dá uma visão com que frequência que ocorre, né, esse tipo de evento. Então, aqui, ocorreu 30 vezes, 25, 20, 15, 10, 5, né? Em que fases aqui? Então, eu consigo também montar um gráfico e entender melhor, né, o que está acontecendo com aquele tipo de problema. A gente tem o famoso diagrama de Pareto, tá? Então, ele mostra aqui que 80% dos meus problemas são relacionados a 20% das causas. Conseguir entender? A maioria, e o gráfico de Pareto você consegue usar para qualquer tipo de análise, tá? Então, por exemplo, falando de faturamento, por exemplo, então pode ser que de 100 mil reais que a empresa fature, 80 mil reais é proveniente de somente 20 grandes clientes. O restante é picado. Tá? Então, veja, você consegue aqui ter uma relação de problema, por exemplo, quando você tem aí vários problemas, vamos quantificar isso, então vamos ver qual é o problema que eu vou atacar para você não vir aqui e ficar atacando essa causa aqui, sendo que essas aqui são as maiores. Então, essa aqui, a curva, né, a causa 1, 2 e 3, por exemplo, ou a 1 e 2, são as causas que você tem que resolver primeiro, os problemas que você tem que resolver primeiro. O diagrama de Pareto serve justamente para isso, para você fazer essa relação aí 80-20. Beleza? Vamos lá. Próximo, diagrama, né, de dispersão. O que é isso? É uma representação gráfica de valores que ele tem duas variáveis. E ele vincula aí essas ao mesmo processo. Então, mostrando o seguinte, se o que acontece com uma está relacionado com a alteração na outra variável. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui dessa nossa situação hoje de coronavírus, tá? Então, por exemplo, só para vocês, é um exemplo simples que dá para vocês fazer uma ligação bacana. Se a gente olhar, né, e eu vou pegar o exemplo que a gente está tendo agora, essa aula online, tá? Então veja, qual foi aí a variável que fez com que nós não estivéssemos mais na sala de aula e estivéssemos agora tendo aula online? Vou esperar que algum de vocês responda isso aí para mim. A pandemia. Olha que beleza. Então, veja, eu consigo ligar uma variável, tá, a outra. Então, ou seja, se isso aqui diminuir, né, a outra aumenta, e vice-versa. Então, eu consigo fazer uma inter-relação aí entre as variáveis, beleza? Então, eu consigo mostrar que se uma sofrer alteração, a outra também consegue sofrer, beleza? Um outro ponto aí, por fim, né, é a nossa carta de controle, que é uma determinação gráfica, né, estatística de uma faixa de limite. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui
um limite superior, que é esse cara aqui. Eu tenho aqui um limite inferior, que é esse cara aqui. E eu tenho um limite médio, tá? Então, ou seja, tudo aquilo que passar do superior ou bater no inferior, tem acontecer algum desvio que eu preciso analisar, tá? Então, ou seja, eu venho medindo aqui os eventos, ok, se ele está aqui dentro, tá tranquilo. A hora que ele começa a fugir muito, tanto para o limite superior quanto para o limite inferior, é sinal que algo não está né, acontecendo a contento. E eu preciso verificar qual é esse problema e o que eu faço para resolver. Beleza? Então, não dá para a gente entrar no detalhe de cada ferramenta, é aquele que eu sempre falo para vocês na aula. Se algumas dessas ferramentas você acha que fez sentido para você e que você pode utilizar para resolver alguma situação ou melhorar algum apontamento dentro da tua empresa, do teu trabalho, pessoal, dá um investido um pouco mais aí em conhecer esses processos um pouco mais a fundo, tá? O material vocês têm disponível aí a qualquer momento na palma da mão, beleza? Vamos lá. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Alô, alô? Sim. Beleza. Deu uma caída aqui. Então vamos lá. A gente, né, pode dizer que um projeto bem sucedido Só fechar o microfone aqui, galera. Ah, beleza. Valeu, Marco. Tava um somzinho de fundo. Eu tinha aberto o microfone para falar aí, mas acabei perdendo a conexão, voltei agora. Não, tranquilo. Beleza. Então, assim, ó, a gente pode dizer que um gerente de projeto, para que ele tenha aí um sucesso, né, no seu desenvolvimento, no seu acompanhamento do projeto, ele tem que desenvolver algumas habilidades, algumas competências imprescindíveis para que ele possa ter sucesso, tá? Então tem que desenvolver comportamentos, né, aptidões, né, para que ele possa executar a sua atividade cada vez melhor, beleza? Só que a gente sabe que a gestão aí não é tão simples assim, né? Ela é uma prática complexa, né? E por quê? Porque ela, além de envolver o acompanhamento de atividades que tem que ser entregues no prazo, vocês vão lidar, nós lidamos com pessoas, tá? E o gerenciamento de pessoas, ela é uma atividade cruel, tá? Mas que tem que ser desenvolvida. Então, essa é uma das tarefas, uma das habilidades que para quem se aventura gerenciar projetos, tem que desenvolver muito bem isso aí, beleza? Então, ou seja, esse tipo de prática, de competências, ela não fica restrita só às competências individuais do gerente, beleza? Então, assim, para que a gestão do projeto seja bem sucedida, tem 3 tipos de competência aí que devem ser desenvolvidas. Entre elas, individuais, também tem que ser desenvolvida, as competências de equipe, né? E as da empresa. Então, ou seja, a junção
desses 3 pilares, dessas 3 competências, elas vão tornar um ambiente favorável, um ambiente propício para que você possibilite o desenvolvimento, né, de cada indivíduo da equipe e também do projeto, beleza? Então, eu não sei se alguns de vocês aí gerenciam projetos, eu não sei se o Renan está na aula, eu sei que ele gerencia, tá? Mas vocês têm que tentar fechar esse triângulo aí, beleza? Competências individuais, de equipe e da empresa também, beleza? E aí, como eu acabei de comentar, né, esse fecha, né, isso quer dizer que essas 3 competências, elas devem estar interligadas, né? Então, tem que estar ali o famoso junto e misturado, para você, né, permitir que você toque esse projeto, que você desenvolva esse projeto da maneira mais satisfatória possível, beleza? Então, não adianta o projeto ser comandado por um gerente de projeto com muitas competências e que não tem uma equipe no mesmo nível. A equipe também tem que ter a competência. Um gerente só não faz, né, uma andorinha só não faz verão. Assim como uma equipe, né, que seja muito competente, mas sem ter um gestor, um líder de projetos que acompanhe, que tenha essas competências também desenvolvidas, também não vai. Então, né, por isso que as 3 têm que estar interligadas, têm que andar sempre ali no mesmo nível, tá? De conhecimento e de pegada das atividades, senão não vai, beleza? Então vamos falar um pouquinho agora, né, sobre cada uma delas, beleza? Então, falando aqui de alocação de recursos. Então, peraí que tem gente entrando. Então, alocação de recursos. Então, ou seja, eu tenho que usar aqui as minhas habilidades para alocar esses meus recursos que são limitados. Eu não tenho recursos ilimitados, né? Tanto recursos aí financeiros quanto recursos humanos, as pessoas, tá? Então, ou seja, hoje a competitividade ela tá muito grande entre as empresas de projetos. E se eu sei controlar, se eu sei escolher bem, se eu sei alocar melhor esses recursos, sejam eles financeiros ou humanos, já é um ponto que você vai sair na frente aí dos teus concorrentes, beleza? Então, existe aí, né, esse tipo de trabalho, ele exige dos gerentes, né, a capacidade de poder trabalhar e controlar com esses recursos que são críticos, né, para que os projetos possam ser desenvolvidos. Então, um dos primeiros passos aí é você saber alocar recursos, sejam eles humanos ou financeiros. Um próximo passo aqui é a questão de montar a equipe. Então, ou seja, um time, se você não tem um time bom, dificilmente você vai conseguir ganhar um jogo, tá? Então, ou seja, a construção da equipe, montar um time, colocar as peças certas, né, para atividades especiais, nós falamos isso em algumas aulas atrás, não me recordo qual foi o módulo, de você identificar qual é o potencial daquela pessoa e colocar aquela pessoa naquela atividade que ela é melhor, tá? Eu acho que até no dia eu dei um exemplo aqui, né? Por exemplo, se essa pessoa tem medo de altura, não adianta eu colocar nessa posição aqui, que ela não vai fazer um bom trabalho. Então, se esse cara aqui não é estratégico, não adianta eu colocar aqui que ele não vai conseguir a peça correta para montar o quebra-cabeça. E assim sucessivamente. Eu tenho que saber identificar essas pessoas, quais são as habilidades, e aí sim poder encaixar essas pessoas
na melhor atividade possível, tá? Que ela vai desempenhar de uma maneira eficiente, eficaz. Então, ou seja, é você tentar colocar essas pessoas no lugar certo para que elas possam dar o que elas têm de melhor na contribuição daquela atividade e, consequentemente, no projeto final como um todo, beleza? Um outro ponto é a disciplina, é o comportamento. A gente sabe que, né, projetos até um pouco mais longos, e se a gente não tiver disciplina, as tarefas acabam não sendo desenvolvidas, ou pelo menos não são desenvolvidas da maneira que tem que ser, até porque a gente sabe que nós temos as nossas atividades, aquelas que nós fomos contratados, né, que está na nossa carteira de trabalho, e ela tem que ser feita também. E o que a gente vê é que ao longo aí do projeto, as atividades do projeto vão sendo deixadas de lado para eu dar sequência, para eu dar conta da minha atividade do dia a dia. Então, eu tenho que ter uma disciplina muito grande para que eu não perca o meu foco, para que eu consiga gerenciar aí o meu tempo, né, com os recursos que eu tenho aí, mesmo que restritos, para eu poder administrar todas as minhas atividades. Então, disciplina é um outro ponto forte aí dentro da qualidade do projeto. A visão holística, ou seja, uma visão geral. Então, você tem que ter a capacidade de parar e enxergar o projeto como um todo, ou seja, ter o projeto, né, na sua mão. Não que você é responsável por fazer todas as atividades, não é isso, mas é você ter a capacidade de olhar o projeto como um todo e ver o seguinte, se para onde o projeto está caminhando realmente está correto, para onde o projeto está indo, para onde aquela atividade está indo, ela vai entregar no final aquilo que realmente ela foi desenhada para entregar. Então eu tenho que eu tenho que olhar o seguinte também, será que uma outra atividade que está sendo desenvolvida não vai interferir na qualidade dessa atividade que eu vou fazer agora, ou não vai interferir quando eu pegar essa atividade e fizer a minha parte? Então eu tenho que ter essa visão holística, essa visão geral do projeto, beleza? De todas as áreas do projeto. Comunicação, né? Não podia faltar dentro de um projeto aí. O maior de atividades. Só vou tomar um golinho d'água aqui, peraí. O maior percentual de atividades, né, de um gerente de projeto está ligado à comunicação, né, com os stakeholders, com os envolvidos, com os interessados naquele projeto, no produto, no serviço. Então, essa habilidade e técnicas de comunicação é indispensável para um gestor de projeto, beleza? E quando a gente fala em comunicação, nós não estamos falando aí só na comunicação falada, não. Tem a linguagem escrita, a linguagem corporal, que conta muito também. Se não me engano, foi nessa aula que eu mandei para vocês o livro lá, ou pelo menos, né, quem me pediu, O Corpo Fala, né, porque são maneiras de comunicação. Às vezes nossa boca está falando uma coisa e nosso corpo está dizendo outra. Então a gente poder identificar esses momentos é muito importante, tá? Seja numa reunião, num bate-papo, numa entrevista de emprego. Então é importante conhecer essas técnicas aí. E a liderança, né? Então, liderança para um gerente de projeto, ela é uma das características primárias aí, beleza? E a gente parte para gestão, né? Gestão de pessoas é uma das, como nós falamos há pouco, é uma das áreas mais difíceis e mais impactantes no projeto. Então, saber lidar com as pessoas, entender que cada um é diferente, que cada um age de um jeito, que cada um tem uma personalidade, e a maneira de você falar com essas pessoas não pode ser igual para todo mundo. Então, a questão de gestão de pessoas dentro de um projeto ou qualquer outra área dentro da empresa é uma área que tem que ser importantíssima para você poder extrair o resultado de alguém, beleza? Existe uma frase de um livro aí que eu também tenho
que é interessante, deve ter na internet também para vocês baixarem, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Então ele fala muito sobre a maneira como que você lida das pessoas, com as pessoas. E tem uma frase interessante que é pura verdade, né? Uma das passagens, ele fala assim, ó: se você quer tirar o mel, não espante as abelhas. Então, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se você quer tirar o que é de bom das pessoas, né, entenda, trata bem, né, faça com que essa pessoa fique do seu lado, né, não é na base do coice, né, ou da intimidação que você vai conseguir extrair o melhor daquela pessoa, beleza? Então lembre-se, se você quer mel, não espante as abelhas, trate, cuide bem delas, beleza? Então, passando rapidamente aqui, eu até aprofundei um pouco mais né, na primeira passagem aqui com vocês, né, no primeiro capítulo, mas eu vou, como nós já vimos isso aqui, é só apenas uma revisão, eu não vou me estender muito em detalhes não, beleza? Até porque, né, alguns de vocês, como sempre, né, pediram um pouquinho de mais de tempo para o trabalho. Então, eu até consigo dar um pouquinho mais de tempo. Até meia-noite eu recebo. Então, eu vou passar a revisão aqui rapidinho e para o pessoal que não entregou, conseguir entregar o trabalho. E se houver alguma dúvida ainda durante o trabalho, vocês podem falar que a gente bate um papo aqui e eu tiro para vocês. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos processos de recursos humanos em projetos. Então, ou seja, planejar o gerenciamento dos recursos humanos, ou seja, identificar, documentar funções, responsabilidades, as competências, quem responde para quem, né, essa relação de hierarquia. Então, isso está tudo no planejamento e gerenciamento desses recursos. Aí eu vou para mobilizar a equipe do projeto, né, obter recursos necessários para o projeto. E aí eu tenho a fase de desenvolver a equipe do projeto. Então aí eu vou, em alguns momentos, melhorar a competência, a interação entre os membros da equipe. Às vezes a pessoa ela trabalha muito bem naquela atividade, mas quando se coloca ela para conversar com outras pessoas, ela já tem uma certa dificuldade. Então eu promover essa interação dos membros é importantíssimo, beleza? E aí, por fim, gerenciar a equipe do projeto, acompanhar o desempenho da equipe, o que eles estão fazendo, dar feedback, resolver problemas, né, coordenar aí. Então, isso é muito importante, beleza? Opa! Pessoal, sumiu a tela de vocês aí? Sim. Deixa eu só compartilhar de novo, peraí. Voltou? Negativo. Não. Vamos lá de novo. E agora? Ainda não. Agora voltou. A minha voltou. Beleza. Voltou. Tranquilo, vamos lá. Então vamos aí a mais um ponto aí. Nós vamos falar um pouquinho agora, falando de comunicação e tal, e agora vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos mais críticos, né, da gestão do projeto, tá? Então, alguns estudos mostram que a comunicação é 90% da vida de um gerente de projeto, né? Né, grande parte do insucesso se deve aí ao despreparo que alguns gestores têm nessa comunicação, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Maiores deficiências, né, do gerente de projeto. Então, né, entre elas, né, capacidade de integrar as equipes, as partes, domínio de algumas ferramentas de gestão de projeto,
olha, isso aqui, como é que eu sou um gerente de projeto e eu não domino as ferramentas de gerenciamento? Isso aqui é inadmissível. Conhecimento da gestão, gerenciamento de conflitos, olha aqui as pessoas aqui, e comunicação. Então, veja, quando eu coloco aqui, né, comunicação e gestão de conflitos, né, gerenciar pessoas aqui, são os maiores percentuais que demonstram aí as deficiências do gerente. Isso aqui é do gerente do projeto, tá? Não é do projeto. É claro que, consequentemente, a deficiência, né, do gerente acaba gerando a deficiência também do projeto, beleza? Mas aqui especificamente da gestão desse gerente. Então a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente de algumas metodologias ágeis, tá? Para que a gente possa fazer esse gerenciamento. A mais conhecida delas é o Scrum, beleza? Então, essa metodologia, inicialmente, ela foi feita para gerenciar softwares, beleza? Só que, como tudo vai mudando e vai se adaptando, o pessoal também adaptou para, né, gerenciamento de outras atividades, né? E entre elas aí a gestão de projetos, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, essa metodologia ela é baseada em alguns valores, né? Conforme nós veremos aqui na figura a seguir. Então, os valores, né, do Scrum. Coragem. Então, o time tem que ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar, principalmente em projetos difíceis, né? Então, quando se faz um projeto, geralmente é um desafio. Então, eu tenho que ter coragem para encarar aquilo, para falar, não, eu quero fazer, porque se fosse fácil, né? Como diz aquele velho ditado, se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, geralmente, atividades dentro de um projeto, elas não são delegadas para qualquer um, tá? Já começa aqui você saber montar a equipe, né? Saber o perfil de cada um, tá? Para você poder aí delegar as atividades, as tarefas pertinentes para cada um. Foco, né? Falamos há pouco, se você não tiver foco, o foco do projeto a todo instante, não vai chegar lá. Todos têm que trabalhar com esse foco, beleza? E aí, junto, aliado ao foco, aí a gente tem a questão do comprometimento. Então, as pessoas têm que se comprometerem a realmente aí a alcançar os objetivos do time também, tá? Porque o projeto ele não é feito de uma pessoa só. Então, são várias pessoas jogando ali, é uma equipe que tem o objetivo de alcançar aí um resultado final. Não pode faltar em qualquer lugar o respeito, ou seja, os membros do time, eles se respeitam, né, e trabalham de forma independente, mas cada um respeitando o espaço do outro, né, respeitando as ideias, né, porque senão também não vai para frente. E a abertura, então, ou seja, o time, né, e os stakeholders, né, os interessados, eles têm que estar abertos aí a aceitar os desafios e a todo tipo de trabalho. Ou seja, aqui, essa abertura aqui, a gente pode traduzir, ó, não pode ter tempo ruim. Né, o que vier, até porque, às vezes, você traça algumas atividades, nós falamos isso, e ao decorrer do projeto, no desenvolvimento, no desenrolar desse projeto, algumas coisas vão mudando. Talvez não é do jeito que você desenhou, e pode ser que novos desafios apareçam, né, que não foi possível fazer esse levantamento, e eu tenho que enfrentar, eu não posso desistir. Falar, isso aqui não estava no projeto, não estava desenhado desse jeito, então eu não vou fazer. Não, eu tenho que estar aberto aqui a mudanças, a desafios, de novo, né? Eu tenho que ter coragem para eu fazer, tá? Então, ou seja, eu não posso fugir da raia, beleza? Então, além aqui dos valores do Scrum, ele também está apoiado aqui em três pilares, né? Quais são os pilares? Né, aqui outras metodologias. Eu tenho aqui o Design Think, que é aí ele vai dar uma ideia geral aqui em três atividades, né? Que abrange aqui imersão, ideação e prototipação, tá?
tá? Vamos falar em detalhes de cada uma delas. Então, ou seja, essa ferramenta ela foi desenvolvida e ela possui aqui uma abordagem centrada no ser humano, opa, no ser humano, voltada para inovação. Então, ou seja, essa é uma ferramenta que o que ela vai gerar, ela é voltada 100% aqui a partir do ser humano, beleza? E ela se baseia aqui num conjunto de ferramentas que a gente vai falar um pouquinho para fazer a concepção das necessidades do consumidor. Então, ou seja, o grande diferencial aqui é mostrar como lidar com alguns problemas complexos que não estão bem definidos, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, quando a gente fala aqui, né, baseado no ser humano, é porque aqui ela é uma ferramenta de criatividade. E a gente vai ver aqui algumas técnicas que a gente consegue extrair ou fazer aflorar aí a criatividade das pessoas. Então, pegando aqui o primeiro, né, a imersão, qual é a ideia dessa fase? É nessa fase eu ter a exata compreensão do problema. Então, ou seja, o que é que eu quero fazer? Então, ela começa com a pesquisa de entender assim, ó, o que o consumidor quer, qual é o problema dele. Então, essas pesquisas, para ser desenvolvidas, podem ser através de entrevistas, busca por tendência de mercado, comportamento, ou observação direta do consumidor, né, como ele age, né, qual é o gosto dele, e entre outras, beleza? Então, aqui, imersão é você realmente tentar compreender qual é o real, qual é a solução que você tem que entregar. Beleza. Identificado lá qual é o problema, eu começo aqui, entro na fase de ideação, que é gerar ideias, né? Fazer com que as ideias aflorem para que eu possa resolver aquele problema. Nós já falamos dessa ferramenta que é o brainstorm, tá? É uma ferramenta onde várias pessoas de vários departamentos, de várias faixas, né? Esse é o correto a fazer. Dão ideias sobre aquele problema, de como resolver. Tá? Então, nessa etapa aqui, várias ideias são apresentadas, de novo, sem ter nenhum tipo de julgamento ou de censura, né, da ideia da pessoa, né? Não pode tirar sarro, não pode falar que a ideia é uma porcaria, mesmo que seja, né? Você não pode falar, senão você inibe a pessoa. Às vezes, de 5 ideias que a pessoa deu, 4 ideias não servem para nada. Era melhor ela nem ter aberto a boca para falar. Mas na quinta, opa, fez todo sentido. Só que, veja, se você, numa segunda ideia que ela deu, você já começa, né, tirar sarro, falar que o cara só fala besteira, a tendência dele não dar mais ideias é grande. Provavelmente ele não vai dar mais ideias. Então, não pode ter censura no levantamento dessas ideias. Beleza? E a outra fase é a prototipação. O que é isso? É eu fazer um protótipo. É eu construir, né, um protótipo que é a primeira representação daquela ideia que foi escolhida. Tá? Então, nessa fase aqui, eu posso errar quantas vezes eu quiser. Nessa fase de prototipação. É para essa finalidade mesmo. Vamos ver se serve, se não serve a gente muda, porque é protótipo. E aí, né, como eu falei na aula para vocês anterior, eu até encontrei uma imagem que representa bem essa questão do protótipo. Então, aqui eu tenho o protótipo do celular, né, de algum software qualquer, algum aplicativo, onde eu tenho aqui, né, com base, isso aqui é numa folha A4, então eu consigo simular aqui, sem ter que construir o celular, né, sem ter que gastar dinheiro em desenvolvendo software, eu faço um protótipo e aí eu simulo acontecimentos, né? Puxa a folha para lá, puxa a folha para cá, para você ter uma ideia se vai funcionar ou não, se está legal ou não, beleza? Então aqui nessa fase eu vou construir o meu protótipo, beleza? Bom, todo projeto aí ele é constituído, como a gente acabou de ver, de uma soma de vários processos, tá? Então, nesse tempo de construção,
desses processos, eu tenho que usar metodologias que façam a gestão e que facilitem o atingimento do sucesso de um projeto. Então, a gente vai conhecer aqui algumas metodologias e ferramentas para que a gente possa fazer aí a gestão do projeto. Então, a primeira que a gente vai ver é planejamento, beleza? Então, o que vem ser o planejamento? Então, são planos de ações para impulsionar a empresa, para criar, né, ou executar uma estratégia para atingir um objetivo. Então, ou seja, como é que eu vou atingir esse meu objetivo? Então, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que ter um plano estratégico, né? Então, assim, é o processo que eu tenho de criação e execução de uma estratégia para eu chegar em algum lugar, beleza? Então, esse processo vai desde a definição das metas até a tomada de decisão final, beleza? Nada mais são do que ações que eu tenho que fazer para atingir alguma coisa, beleza? Então, isso é estratégia. Então, o plano estratégico, ele deve ser uma proposta, né, para longo prazo, ou seja, né, de 3 ou 5 anos, né, já começa aí uma referência para longo prazo, tá? Então, ou seja, o primeiro passo é definir os seguintes pontos. Primeiro, eu tenho que saber qual é a missão da empresa, por que ela veio ao mundo, né? Qual é a razão dessa empresa ter sido aberta, né? O que ela se propôs a fazer? Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é isso, saber o porquê que eu estou aqui, beleza? Depois, qual é a visão da empresa? E geralmente aqui, essa missão, ela não muda, tá, gente? Geralmente a missão, ela pode mudar, mas não é uma coisa que muda todo ano. Então, se você abre uma empresa de venda de serviços, dificilmente a empresa ela vai mudar a missão dela para uma empresa, para uma área produtiva, por exemplo, né? Fazer algum produto de bem consumo. Pode acontecer, pode, mas geralmente quando se faz uma empresa, você não muda muito a razão dela existir, beleza? Agora, a visão da empresa, essa sim, ela pode e deve mudar. Então, essa aqui são os lugares, os objetivos que a empresa pretende atingir no futuro. Então, por exemplo, ser a maior empresa Vou pegar meu exemplo aqui, minha empresa de consultoria em logística. Então, por exemplo, ser as 10, né, estar entre as 10 maiores empresas de consultoria nos próximos 10 anos, por exemplo. Eu tenho uma visão de futuro aqui. Qual é a visão da empresa? Aonde eu quero chegar, né, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, beleza? E, por último aqui, os valores, que também não mudam. Os valores são os princípios que orientam o comportamento da organização e, sucessivamente, as pessoas que trabalham na organização. Então, os valores são ligados aí à ética, né, são ligados aí ao respeito, a você ser honesto. Então, está ligado nesses os valores, né, que a empresa acredita. Beleza? E aí a gente tem alguns passos que a gente pode seguir para fazer aí um bom planejamento estratégico. Então, o primeiro passo é saber onde está, beleza? Identificar aí o seu ponto de partida, saber quais são os seus problemas, e aí para eu obter isso, eu posso fazer entrevista com os meus clientes, colaboradores, com os meus... fazer uma análise, né, dos meus concorrentes no mercado, ou seja, é o seu autoconhecimento, beleza? Saber como é que eu estou no mercado. Então, eu tenho que ter esse conhecimento. O segundo passo, conhecendo como é que eu estou, né, fazer aí um plano de ação. Eu preciso conhecer quais são as minhas forças, né? Análise SWOT da vida, que vocês já estão quase cansados de fazer e de saber o que é, mas que funciona muito bem, tá? Então, conhecer quais são as minhas forças, as minhas fraquezas,
quais são as oportunidades que eu tenho que ainda não foram exploradas, e quais são as ameaças que, né, o meu negócio, a minha empresa sofre. A famosa aí análise SWOT, beleza? Um outro conceito muito importante no planejamento são as 5 forças de Potter, tá? Então eu tenho aqui ameaça de entrada de novos concorrentes, beleza? Eu tenho aqui o meu poder de negociação dos clientes, então essas são uma das forças que eu posso ter. Poder de negociação com fornecedores, tá? Rivalidade entre concorrentes, ameaça de produtos substitutos, aqui não são novos concorrentes, tá? Aqui são produtos substitutos. Então aqui, novos concorrentes é uma empresa nova que chega, novos produtos, daquele concorrente que eu já tenho, ele lançou um produto que é novo ou que tem alguma particularidade que o meu não tem. Então, fazer essa análise, né, dessas 5 forças é importantíssimo. Saber quem são ou quem pode ser aqui o meu novo concorrente. Poder de negociação com o cliente. Eu tenho poder ou sempre que eu vou negociar, eu perco negociação? E, ao lado contrário, também é a realidade. Poder de negociação com fornecedores. Eu ganho, né, quando eu faço essa negociação, ou não? Eu não consigo desconto, eu não consigo um prazo maior, eu não consigo uma condição diferente. O meu fornecedor sempre ganha nessa negociação. Eu tenho, né, analisar e saber o que eu tenho que fazer para ser melhor nesses pontos, tá? Rivalidade entre os concorrentes, tá? Então, como é que é o jogo dessa rivalidade, né? E saber aí conhecer a ameaça dos produtos substitutos. Um terceiro passo é divulgar o plano de ação. Esse é um pecado que muitas empresas elas cometem. Então eu faço aqui, ó, eu sei qual é o meu problema, né? Eu tenho um autoconhecimento de toda a minha gestão. Eu faço aqui um plano de ação para eu me tornar mais forte, né? Para eu poder melhorar naquilo que não estou tão legal. Faço a minha análise SWOT bonitinho, faço a análise das 5 forças, mas eu não divulgo o meu plano de ação, eu não comento com as áreas que estão ligadas, com as áreas que têm que desenvolver alguma atividade. Esse plano de ação acaba ficando no nível gerencial, tá? E não é disseminado para todas as áreas dentro da empresa, beleza? Quarto passo, monitorar os índices, os indicadores de desempenho de cada processo. Então, é preciso garantir que o que foi passado, o que foi traçado, o que foi acordado no plano de ação, que ele está sendo colocado em prática, que ele está sendo executado com eficiência e está atingindo os objetivos esperados. Beleza? Então, ou seja, a pergunta é simples. O que foi esperado está acontecendo? Porque senão tem algum desvio que vocês têm que melhorar, beleza? Como é que melhora? Identifica o problema, a causa raiz, faz plano de ação, implementa, checa para ver se deu certo, se não deu, faz um novo, né, plano de ação, um plano de contingência, alguma coisa assim, beleza? Então, monitorar os índices de desempenho de cada processo é fundamental para o atingimento do objetivo. Beleza? Uma outra ferramenta muito utilizada é o Canvas, tá? Ela surgiu para desenvolver, né, um projeto de negócio, né, um planejamento estratégico de modelos de negócio, mas ela também consegue ser aplicada aí no gerenciamento, tá? É uma visão simples da empresa, do negócio como um todo. Você consegue enxergar apenas em uma página, A4, né? A gente vai ver aqui os exemplos, dá para você gerenciar, ter uma visão holística muito boa dos acontecimentos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, para quem não conhece, esse é o modelo de negócios do Canvas, tá? Eu vou explicar para vocês cada quadrante desse aqui, tá? Então, nós temos aqui o valor,
nós temos aqui relacionamento com o cliente, os canais, quais são os clientes, né, e de que segmentos. Eu tenho quem são os meus parceiros chaves, a minha atividade chave, os meus recursos, e na parte de baixo eu tenho toda a estrutura de custos e a estrutura de fluxo de receitas. Vamos falar um pouquinho em mais detalhes de cada um, tá? Falando aqui na preposições ou na proposta de valor. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a empresa oferece para o mercado. Então, ou seja, qual é o produto, né? Isso aqui está ligado muito àquela primeiro ponto do planejamento, que é saber o seguinte: para que a empresa veio? Então, ela vai fazer o quê? Qual é o produto? O que ela vai oferecer para o mercado? Tá? Então, o que o cliente percebe de valor naquele produto ou serviço que a empresa está entregando? Beleza? Então, ou seja, aqui é uma visão geral dos produtos ou serviços. E aí a gente passa para a parte do cliente em si, que são esses 3 quadrantes aqui, que envolvem segmento de clientes. Então, ou seja, quais são os clientes? Para quem eu vendo? Onde meu produto pode chegar? Eu tenho que identificar muito bem esse quadrante para eu não oferecer, para eu não produzir produtos que não atendem à necessidade dos clientes. Não é o meu segmento, tá? Pode parecer simples, mas muitas empresas oferecem produtos que alguns clientes não têm interesse nenhum. Se gastam uma energia muito grande em prospectar, em desenvolver, em correr atrás, e no final das contas, aquele produto que eu gero valor aqui, a minha proposta de valor, o que eu ofereço para o mercado, não é o que o cliente quer, ou não é o cliente correto para aquele produto, beleza? Um outro ponto são os canais. Então, ou seja, canal de compra, né, de recebimento do produto ou serviço. Então, ou seja, é o meio pelo qual a empresa oferece seus produtos aos clientes. Tá? Então, aqui está canais de transporte, canais de relacionamento com o cliente, como é que eu chego no meu cliente, tá? Então, e aí ligado a isso, a gente tem aqui o relacionamento com o cliente. Então, aqui mostra como é que a empresa ela se relaciona com cada, aí não é só cliente, é com cada segmento do cliente. Dependendo do segmento do cliente, o meu tipo de abordagem, o meu tipo de relacionamento, ele tem que ser diferente, tá? Eu não posso tratar todos os segmentos, às vezes, pelo mesmo canal, né, de relacionamento. Eu tenho que identificar qual é o melhor canal, qual é o canal mais correto. Algumas empresas gostam de receber e-mails, outras empresas gostam de simplesmente acessar o teu site e realizar um pedido, outras empresas gostam que você ligue, né, essa forma mais informal. Muitas empresas gostam do relacionamento ali, olho no olho. Então, você tem que saber identificar quais são esses relacionamentos e explorar da melhor maneira possível. Aí a gente passa para o outro, né, para o outro quadrante, que já envolve aí a parte de fornecedores, né? Atividades chaves, né? Então, esse bloco representa as atividades essenciais para que eu possa entregar esse meu produto de valor, para que eu possa entregar o meu serviço. Então, ou seja, atividades chaves, como é que eu vou fazer o meu produto? E aí, para eu fazer esse meu produto, ou seja ele físico ou serviço, eu tenho que prover aqui alguns recursos. Então, quais são os recursos principais que eu preciso para executar a minha atividade-chave? Tá? Então, qual é o recurso que eu preciso para eu fazer a roda girar aqui e entregar a minha proposta de valor? Tá? Para isso, eu tenho os meus parceiros, que nada mais é aqui do que o meu fornecedor, beleza? Que vai prover aqui os recursos para que eu possa fazer, através da atividade-chave, fazer gerar aqui o meu produto de valor. A gente já passou por esses pontos, talvez não explícitos dessa maneira, mas ao longo, né, dessa aula de gestão de projetos, a gente consegue ver atividades e agora enxergar de uma maneira macro, né,
todos os processos nessa única folha aqui. E para finalizar, a gente tem a fonte de receitas, então, ou seja, essa fonte de receitas elas são obtidas através do quê? Através, né, da venda daquela minha proposta de valor, do meu produto ou serviço, beleza? Que nada mais é do que o rendimento ou os rendimentos de uma organização. E nós temos aqui a estrutura de custos, né? Isso aqui fecha, né, o último bloco, que são os custos relevantes para que toda a infraestrutura da empresa. Então, esses custos, né, eles estão aqui relacionados, né, aos meus parceiros, e aqui o meu fluxo de receita mais ligado aqui no atendimento ao cliente. Então, é dessa parte do quadrante que vem as minhas receitas e dessa parte aqui que os meus custos são empregados para eu obter os recursos necessários. Então, veja que de uma maneira simples, a gente consegue, e aí, né, para montar isso aqui, então, a gente vai substituir tudo isso aqui, relaciona aqui, dá para a gente fazer uma bela projeção de um negócio, ou uma projeção de uma atividade, por exemplo, o que eu preciso para fazer aquela atividade dentro de uma gestão de projetos. Então, isso aqui dá para muito bem adaptar, uma das ferramentas que a gente pode adaptar aqui para fazer uma boa gestão de projetos. Beleza? Uma outra ferramenta, né, o BSC, né, que é o Balancing Scorecard. O que é isso aqui? Nós falamos muito nesse tipo de ferramenta, que é avaliar o desempenho de cada atividade. São indicadores. Então, essa metodologia ela vai escolher indicadores, tá? Para que você possa fazer o acompanhamento de todas as atividades, todas as tarefas que são implicadas dentro de um projeto. E elas não se restringem só a informações econômicas e financeiras. Então, dependendo da sua necessidade, dependendo do que você precisa controlar e acompanhar, então você pode muito bem utilizar essa ferramenta, beleza? Então, a gente vai ver um pouquinho alguns modelos e de como você pode aplicar isso no teu projeto. Então, aqui são as 4 perspectivas do BSC. Então, informações e indicadores financeiros, de processos internos, com relação a cliente e com relação a aprendizado e crescimento. Tá? Mas, como nós falamos, você não precisa ficar preso a somente essas 4 perspectivas. Tá? Porque você pode dar asas aí à sua imaginação e, a partir da metodologia, você pode estender e aplicar naquilo que é relevante para você. Um outro ponto, né, entrando aí na questão de fazer uma gestão de custos de processos, né, bem mais justo, bem mais assertivo, também dá para você colocar dentro de um projeto o pensamento enxuto, né, que é o Lean Thinking, que vem do Lean Manufacturing. Como eu comentei com vocês, algumas ferramentas são adaptadas para qualquer tipo de situação, tá? Não existe uma ferramenta, poucas ferramentas você consegue utilizar só para um determinado fim, tá? Cabe muito aí a sua imaginação nisso também, de como você pode adaptar ferramentas. No caso, nós vimos agora o Canvas, que nasceu para um modelo de negócio, para quando você vai abrir um negócio, você tem uma visão, já foi adaptado para eu fazer o gerenciamento de projetos. Tá? Então, você também pode ir adaptando ferramentas. Então, ou seja, falando aqui do pensamento enxuto, ele vai trabalhar junto, né? Vai colaborar com as outras ferramentas anteriores, na medida que ele faz o suporte operacional, né? dessas atividades. Então, ele garante aí uma operação mais eficaz e eficiente, trabalhando justamente em eliminar ou reduzir custos associados aos desperdícios, né? A cultura Lean, ela trabalha justamente aí
para reduzir ou eliminar os desperdícios, beleza? Então, falando um pouquinho mais do Lean, só para vocês entenderem, vamos falar um pouquinho agora, né, dos conceitos. O termo Lean foi traduzido como produção enxuta, né? Embora é uma tradução que não é ao pé da letra, não é uma tradução, ela não é correta, essa é uma adaptação que ela perde todo o sentido, né, original, onde se buscou chamar assim o modelo Toyota, né? Então, ao fazer uma visita nas fábricas da Toyota e da GM nos Estados Unidos, né, Kraft fez uma comparação que se tornou muito famosa. Ele disse o seguinte, que as fábricas da Toyota, eles eram melhores porque eram Lean, né? Entretanto, o Lean era muito usado como um sinônimo para atlético, que aí, né, a ideia a ser transmitida é que, assim, as empresas eram Lean porque elas conseguiam se adaptar facilmente, elas eram rápidas, elas eram flexíveis, né? Então, para quê? Para poder adaptar-se às mudanças de mercado, livre de gorduras, né? Ou seja, sem o excesso de desperdício. Então, o Lean ele está ligado muito à parte atlética, né? Então, em ser rápido, em ser flexível. Mas foi traduzido, por isso a expressão que foi, não é uma tradução ao pé da letra, né? Produção enxuta, mas ficou esse vínculo aí, beleza? Então, mas para a gente o que importa bastante aqui é identificar quais são os possíveis desperdícios dentro ou seja, quais são os possíveis desperdícios dentro também do gerenciamento ou de um projeto. Então, primeiro, um dos primeiros erros aí a ser eliminados, defeito, tá? Então, o defeito, ele é o quê? Ele é um problema de qualidade, seja ele de produto ou serviço. Então, o produto ou serviço, para estar com defeito, ele está fora do que foi especificado. Então, seja, se a gente fizer um link com o escopo do projeto, as especificações que o cliente queria, elas não foram atendidas, seja ele por questão de produto ou serviço, mas, ou seja, aquele produto ele gerou um defeito, isso é desperdício, tá? Ponto. Processo desnecessário. Então, toda atividade que não agrega valor para o cliente, que ele não consegue enxergar dentro de um projeto, dentro de um produto, é um processo desnecessário. Então, quais são esses processos que o cliente não vê valor? Conferir, analisar, conferir de novo, medir, isso o cliente não vê. Então, quanto mais eu conseguir... claro, existem alguns processos de conferência, de análise, de qualidade, que são necessários, mas mesmo assim são desperdício, porque o cliente não gera valor para o cliente. Então, pouco importa. O cliente, assim, se você falar assim, olha, esse produto, ele foi inspecionado, até chegar na sua mão, ele foi inspecionado 30 vezes. O cliente não viu o valor nisso. O cliente não vai dar valor para isso. Então, o que eu tenho que fazer é garantir que os meus processos estejam corretos, garantir que a matéria-prima venha da melhor maneira possível, que eu consiga produzir aquele produto de maneira mais assertiva para eu evitar esse monte de ponto de conferência nos processos, porque isso o cliente não consegue enxergar. Tá? Então, conferência é um tipo de... conferência e controle de qualidade... eles são, no final das contas, exemplos de desperdício de tempo, mas são necessários? São, mas talvez não tantos, talvez eu possa enxugar, às vezes eu vou em empresa que o cara faz 5, 6 checkpoints desnecessários, mas, beleza. Movimentação, então, eu tenho que fazer um rearranjo aqui para que a pessoa se movimente o menos possível. Então, se eu tenho que movimentar muito para fazer alguma atividade, se eu tenho que movimentar muito para entregar alguma tarefa do meu projeto, é desperdício também. Transporte. Transporte também, apesar dentro da logística de ser extremamente necessário, é uma perda de tempo.
Porque enquanto eu estou transportando um produto, ele não sofre transformação nenhuma. Eu não estou agregando valor nenhum ao produto, né? Estou pegando uma peça ou um produto de um lugar e levando para o outro. É desperdício, tá? Nessa operação, nenhuma transformação ocorre, beleza? Só que a gente vai ver que, embora necessária, não agrega valor para o cliente, né? Espera. Então, pessoas esperando, né, uma peça ou esperando um processo ser finalizado, também é perder tempo. Eu tenho que fazer algum rearranjo, né, nas minhas atividades, que eu não posso ter equipe parada esperando, né, uma atividade ser finalizada. Às vezes, por conta do projeto, aquelas atividades precisam ser finalizadas para que outras continuem. Mas, por exemplo, eu não preciso deixar uma equipe esperando aquela atividade. Eu posso delegar outras atividades, outras funções, tá? Então, sempre que eu tenho gente, eu processo esperando um outro ser finalizado, também é um tipo de desperdício. Estoques, vou passar brevemente, porque estoque aqui é um desperdício aqui de recurso muito grande. Então, a ideia é eu não ter estoque, né? O quanto menos estoque possível eu tiver, só comprar o que sai, só fabricar o que o cliente precisa, não fabricar para estoque. Então, estoque em demasia também é um desperdício. Superprodução, tá? Quase na mesma linha do estoque. Então, por que eu vou fazer a superprodução, ficar esperando, né, o cliente comprar, se eu posso produzir mediante a entrada de um pedido? Então, superprodução também é um tipo de desperdício. Nessa superprodução, eu gero mais movimentação, eu gero a possibilidade de eu fazer uma avaria no produto, né, deixar cair, deixar o produto vencer, ou, né, ficar obsoleto, alguma coisa assim. E, para a alegria de vocês,